O chefe da máfia entrou no hospital com passos lentos e silenciosos, ainda usando o casaco escuro marcado pela chuva e pela poeira do caminho. O contraste entre ele e o ambiente frio, iluminado e impecavelmente esterilizado foi tão brusco que até o ar pareceu hesitar por alguns segundos. As portas automáticas de vidro se abriram com um sibilo suave, e ele atravessou o umbral como quem cruza uma fronteira invisível entre dois mundos completamente distintos. Do lado de fora, a noite chuvosa da periferia, as vielas estreitas onde a lama se misturava com restos de papelão molhado. Do lado de dentro, o brilho agressivo das luzes fluorescentes refletindo em pisos de mármore polido, o cheiro químico de desinfetante hospitalar penetrando nas narinas como uma advertência silenciosa de que aquele território obedecia a regras próprias, inflexíveis. Ele parou por um instante logo após a entrada, permitindo que seus olhos se ajustassem à luminosidade excessiva. Pequenas gotas de água escorriam das bordas do casaco, formando manchas escuras no chão impecável. Ninguém se aproximou para oferecer ajuda. Ninguém perguntou se ele estava perdido ou se precisava de algo. Os seguranças, posicionados próximos às catracas de acesso, apenas o observaram com aquele olhar treinado que avalia, categoriza e decide em frações de segundo se alguém merece atenção ou pode ser ignorado. A recepção do hospital se estendia como um balcão monumental de granito cinza, frio ao toque, impessoal como tudo ali. Atrás dele, 3 recepcionistas trajando uniformes imaculados digitavam em computadores com gestos mecânicos, atendendo pacientes com eficiência calculada. Suas vozes eram profissionais, neutras, mas havia uma diferença sutil no tom, dependendo de quem estava à frente do balcão. Para alguns, um sorriso leve. Para outros, apenas instruções secas. O chefe da máfia observou tudo isso sem mover a cabeça, apenas com os olhos. Ele tinha o hábito de mapear ambientes antes de agir, de identificar hierarquias invisíveis, de perceber onde residia o poder verdadeiro. E ali, naquele espaço asséptico e organizado, o poder estava distribuído entre pequenos guardiões de portões burocráticos, as recepcionistas que decidiam quem seria atendido rapidamente, os seguranças que determinavam quem poderia esperar sentado ou deveria permanecer de pé, os médicos que escolhiam quais casos mereciam urgência real. Ele começou a caminhar em direção aos corredores internos, ignorando completamente o balcão de recepção. Seus passos eram firmes, mas silenciosos, como se ele soubesse exatamente para onde ir, sem precisar perguntar. O casaco pesado balançava levemente a cada movimento, e pequenas partículas de poeira das vielas, ainda grudadas no tecido escuro, caíam ocasionalmente, criando um rastro quase imperceptível de sua passagem. Foi então que uma voz feminina, aguda e carregada de autoridade artificial, cortou o silêncio. Senhor! Senhor! Ele parou, mas não se virou imediatamente. Seus ombros permaneceram na mesma posição. Apenas sua cabeça girou lentamente para o lado, o suficiente para que um olho ficasse visível, refletindo a luz branca do corredor. A recepcionista que havia chamado sua atenção estava de pé atrás do balcão, com uma das mãos apoiada no granito e a outra segurando uma caneta como se fosse uma ferramenta de defesa. Ela era jovem, não mais que 30 anos, com o cabelo preso em um coque tão apertado que parecia causar desconforto. Seus olhos pequenos e afiados o escanearam rapidamente da cabeça aos pés, e algo em sua expressão mudou. A boca se contraiu levemente, formando uma linha fina de desaprovação mal disfarçada. O senhor não pode circular livremente pelo hospital. Precisa fazer cadastro na recepção primeiro. A voz dela carregava aquela impaciência específica reservada para quem ela considerava inconveniente. Não havia agressividade explícita, mas a frieza era palpável,
como uma porta sendo fechada com firmeza excessiva. O chefe da máfia não respondeu. Ele apenas a encarou por 3, 4, 5 segundos que pareceram se esticar no tempo. Seu rosto permaneceu completamente inexpressivo, mas havia algo no peso daquele olhar que fez a recepcionista ajustar a postura, endireitar a coluna, erguer ligeiramente o queixo, como se precisasse reafirmar sua autoridade. Então, ele se virou completamente e caminhou de volta em direção ao balcão. Seus passos continuavam lentos, medidos, cada movimento calculado com precisão quase matemática. Quando chegou diante da recepcionista, ele simplesmente parou e aguardou, sem dizer nada. A mulher piscou algumas vezes, claramente desconcertada pela ausência de qualquer reação verbal. Ela estava acostumada a pessoas que se desculpavam, que explicavam ansiosamente o motivo de estarem ali, que se mostravam gratas pela atenção. Mas ele apenas permanecia ali, em silêncio, com aquele olhar pesado que não exigia nada, não pedia nada, apenas existia. Nome completo e documento de identidade. A voz dela saiu mais seca desta vez, uma tentativa de retomar o controle da situação através da burocracia, aquela arma favorita de pequenos detentores de poder. O chefe da máfia continuou sem responder. Sua respiração era tão controlada que seu peito mal se movia. As mãos permaneciam dentro dos bolsos do casaco, invisíveis. A postura era relaxada, mas alerta, como a de um predador que não precisa demonstrar perigo, porque simplesmente é perigoso por natureza. A recepcionista sentiu algo estranho subindo pela espinha. Uma sensação de desconforto que ela não conseguia nomear. Olhou rapidamente para os lados, procurando apoio dos seguranças, mas eles estavam ocupados com outros visitantes. Ela estava sozinha naquele confronto silencioso. Senhor, se não fornecer as informações, vou ter que pedir que se retire. Foi quando ele finalmente falou. A voz era baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma firmeza que tornava impossível não ouvir cada palavra com absoluta claridade. Estou procurando alguém. Simples assim. 4 palavras. Nenhuma explicação adicional. Nenhuma justificativa. Apenas um fato apresentado com a tranquilidade de quem não está pedindo permissão, apenas informando. A recepcionista abriu a boca para responder, mas foi interrompida por um som vindo do corredor à esquerda. Gritos abafados, uma voz feminina tentando explicar algo entre soluços. O chefe da máfia virou a cabeça na direção do barulho, e seus olhos se estreitaram minimamente. Uma microexpressão que alguém desatento jamais notaria. No corredor lateral, próximo à entrada da ala de emergência, uma mulher jovem e visivelmente grávida estava sendo escoltada por 2 seguranças. Ela carregava uma bolsa surrada no ombro e segurava a barriga com uma das mãos enquanto tentava resistir, seus pés arrastando levemente no chão polido. Seu rosto estava vermelho, marcado por lágrimas recentes, e sua voz tremia ao tentar argumentar com os homens que a conduziam para fora. Por favor, eu preciso de atendimento. A dor está piorando. Eu não posso ir embora assim. Um dos seguranças, um homem alto, de ombros largos e expressão endurecida, respondeu com um tom que misturava enfado e irritação contida. Senhora, já explicamos. Sem os documentos corretos e sem comprovante de residência na área de cobertura, não podemos fazer o atendimento aqui. Existem outros hospitais. A mulher tentou parar, plantando os pés no chão, mas o aperto nos braços a forçou a continuar caminhando. Sua voz saiu mais alta, desesperada. Outros hospitais ficam longe. Eu não tenho como chegar lá a essa hora e a dor está... Isso não é problema nosso, senhora. As regras são claras. O chefe da máfia observava tudo sem se mover, mas algo havia mudado em sua postura. Os ombros estavam imperceptivelmente mais tensos, a mandíbula apertada, a respiração, ainda controlada,
mas com intervalos ligeiramente mais longos entre cada inspiração. Ele estava processando a cena, absorvendo cada detalhe, cada palavra, cada gesto de desprezo velado. A recepcionista ao seu lado também havia notado a movimentação e soltou um suspiro de aborrecimento. Sempre tem um caso desses. Gente que não entende que um hospital particular tem protocolos, acham que podem simplesmente aparecer e ser atendidos. Ela disse isso em voz baixa, quase como se falasse sozinha, mas alta o suficiente para que ele ouvisse. Era um comentário casual, negligente, do tipo que pessoas fazem quando acreditam que todos ao redor compartilham da mesma visão de mundo. O chefe da máfia não respondeu. Ele apenas continuou observando enquanto a mulher grávida era conduzida em direção à saída principal. Ela ainda tentava argumentar, sua voz quebrando em desespero crescente, mas os seguranças permaneciam inflexíveis, suas expressões treinadas para não demonstrar qualquer empatia. Então, quando estavam a poucos metros da porta de vidro, a mulher grávida soltou um grito agudo de dor e dobrou o corpo para frente, segurando a barriga com ambas as mãos. Seu rosto se contorceu e ela tropeçou, quase caindo se não fosse o apoio involuntário de um dos seguranças. "Por favor!" Sua voz saiu rouca, desesperada. "Algo está errado. Eu preciso de um médico agora." Houve uma pausa breve. Os seguranças trocaram olhares. Um deles falou algo inaudível no rádio preso ao cinto. Por alguns segundos pareceu que talvez a situação mudasse, que a humanidade prevaleceria sobre o protocolo. Mas então, uma enfermeira passou apressadamente pelo corredor, olhou de relance para a cena e continuou caminhando sem parar, como se nada daquilo fosse relevante o suficiente para interromper suas tarefas mais importantes. E os seguranças retomaram o movimento, agora com mais firmeza, arrastando a mulher em direção à saída com determinação renovada. Foi nesse momento que o chefe da máfia começou a andar. O movimento foi quase imperceptível no início. Apenas um passo, depois outro, cada um medido com a precisão de quem não tem pressa porque sabe que o tempo está ao seu lado. O chefe da máfia atravessou o saguão do hospital em diagonal, cortando o espaço entre a recepção e o corredor lateral, onde a mulher grávida ainda lutava contra a inevitabilidade de sua expulsão. Seus passos não faziam barulho no piso polido, mas algo em sua aproximação fez com que as pessoas ao redor começassem a notar. Uma enfermeira que carregava uma prancheta diminuiu o ritmo e lançou um olhar de soslaio. Um visitante sentado na área de espera levantou os olhos do celular. A própria recepcionista, que havia tentado detê-lo momentos antes, se virou completamente, abandonando o computador, observando com uma expressão que mesclava irritação e algo próximo à curiosidade. Ele não olhava para nenhum deles. Seus olhos estavam fixos na cena à frente, onde os seguranças já haviam alcançado as portas de vidro automáticas, com a mulher grávida entre eles. Ela continuava tentando resistir, seu corpo curvado pela dor, uma das mãos agarrada ao braço de um dos homens, enquanto a outra pressionava a barriga em um gesto instintivo de proteção. Quando o chefe da máfia estava a cerca de 5 metros de distância, um dos seguranças finalmente o notou. Era o mais alto dos dois, com um rosto marcado por uma cicatriz antiga próxima à sobrancelha esquerda. Seu corpo se enrijeceu automaticamente, a postura mudando de funcionário, cumprindo o protocolo, para alguém avaliando uma potencial ameaça. "Senhor, isso não é da sua conta. Continue seu caminho." A voz do segurança era firme, autoritária, o tipo de comando que geralmente funcionava. Ele havia sido treinado para lidar com situações difíceis, para estabelecer limites, para fazer com que pessoas recuassem apenas com a presença física e o tom de voz adequado. O chefe da máfia não parou de caminhar. Não acelerou, não desacelerou. Apenas continuou avançando com aquela cadência constante e implacável, como uma maré que não pode ser ordenada a retroceder.
Seus olhos ainda estavam fixos na mulher grávida, que agora havia levantado o rosto e o observava com uma expressão confusa, misturando medo e uma fagulha minúscula de esperança. O segurança deu um passo à frente, soltando parcialmente o braço da mulher e posicionando-se como uma barreira física. Sua mão direita moveu-se instintivamente para o cinto onde ficava o rádio, embora não tenha chegado a tocá-lo. Eu disse para continuar seu caminho, não me faça repetir. Desta vez, havia uma ameaça implícita na voz. O outro segurança também havia percebido a situação e mantinha a mulher grávida firmemente segura enquanto observava a aproximação do homem de casaco escuro com crescente tensão. Foi então que o chefe da máfia parou, a apenas 3 passos de distância dos seguranças e da mulher. Tão próximo que todos podiam ver com clareza os detalhes de seu rosto. A linha dura da mandíbula, a barba por fazer de alguns dias, as pequenas marcas de cansaço sob os olhos que não diminuíam em nada a intensidade de seu olhar. O casaco estava aberto agora, revelando uma camisa escura por baixo, simples, sem qualquer ostentação. Ele não disse nada por longos segundos, apenas ficou ali, observando a mulher grávida com uma atenção que parecia dissecar cada detalhe de seu sofrimento. Via as lágrimas que haviam deixado rastros brilhantes em suas bochechas. Via como ela tremia levemente, seja de dor, de medo ou de ambos. Via a maneira como suas mãos protegiam a barriga, aquele gesto universal de toda mãe tentando proteger seu filho mesmo quando ela própria não está protegida. Saia da frente! As palavras saíram tão baixas que quase foram um sussurro, mas carregavam um peso que fez o ar ao redor parecer mais denso. Não era um pedido, não era uma sugestão. Era uma declaração simples de como as coisas iriam se desenrolar, independentemente de qualquer outra vontade presente. O segurança da cicatriz sentiu algo estranho acontecendo. Havia alguma coisa no modo como aquele homem estava parado ali, completamente imóvel, exceto pela respiração lenta e controlada, que despertava um instinto primitivo de alerta. Era como estar diante de um animal perigoso que está quieto apenas porque escolheu estar quieto, não porque não possa atacar. Mas ele era profissional. Tinha anos de experiência. Não seria intimidado por um estranho vestindo roupas sujas de chuva e poeira. Escute bem. Solte ela! A voz do chefe da máfia cortou a frase do segurança com a precisão de uma lâmina. Ainda baixa, ainda calma. Mas agora havia algo mais. Uma qualidade que fez com que as pessoas ao redor, aquelas que haviam parado para observar a cena com curiosidade mórbida, dessem alguns passos para trás sem nem perceber que estavam fazendo isso. O segurança abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma nova voz, vinda do interior do hospital. O que está acontecendo aqui? Era um médico. Trajava o jaleco branco impecável sobre roupas caras, com um estetoscópio pendurado no pescoço como um símbolo de autoridade. Ele tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, e aquela expressão de quem estava acostumado a ser obedecido instantaneamente. Aproximou-se do grupo com passos decididos, olhando primeiro para os seguranças e depois para o chefe da máfia, com evidente desaprovação. Seguranças, por que ainda não resolveram isso? E o senhor? Ele apontou para o homem de casaco escuro. Precisa se afastar imediatamente ou chamaremos a polícia. A mulher grávida aproveitou a distração momentânea para tentar falar, sua voz saindo embargada. Doutor, por favor, eu só preciso de atendimento. A dor está piorando e eu... Senhora, os protocolos já foram explicados. O médico nem sequer olhou diretamente para ela enquanto falava. Seus olhos continuavam fixos no chefe da máfia. Não temos obrigação de atender casos que não se enquadram nos nossos critérios. Existem hospitais públicos para... Ela fica. A interrupção foi tão abrupta e final que o médico parou de falar no meio da frase, sua boca ainda entreaberta.
Ele piscou algumas vezes, processando o que havia acabado de ouvir. Ninguém o interrompia, especialmente não alguém com aquela aparência claramente fora do padrão de pacientes que frequentavam aquele hospital particular de elite. Com licença, a voz do médico subiu um tom, a indignação começando a tomar forma. Quem você pensa que é para... Ela fica. O chefe da máfia repetiu as mesmas duas palavras com exatamente o mesmo tom, a mesma cadência, como se estivesse explicando algo óbvio a uma criança. Mas desta vez, seus olhos se moveram lentamente do médico para os seguranças e depois de volta para o médico, um movimento deliberado que forçou todos a segui-lo. O médico sentiu algo que não experimentava há muito tempo: incerteza. Havia alguma coisa profundamente perturbadora na calma absoluta daquele homem, na maneira como ele ocupava espaço sem fazer qualquer movimento brusco, na forma como seu olhar parecia ver através das pessoas, avaliando não quem elas pareciam ser, mas quem elas realmente eram. Seguranças. O médico tentou retomar o controle da situação, sua voz agora mais alta, mais autoritária. Removam ambos imediatamente. Este homem está causando perturbação. Foi quando aconteceu algo inesperado. Uma porta lateral se abriu e um homem mais velho emergiu do corredor administrativo. Usava um terno cinza perfeitamente cortado, gravata de seda, e carregava uma pasta de couro sob o braço. Seus cabelos eram completamente brancos, penteados para trás, e ele tinha o porte de alguém acostumado a ocupar as posições mais altas em qualquer hierarquia. Este era claramente alguém importante na estrutura do hospital. Ele estava conversando com uma assistente ao seu lado, provavelmente discutindo algum assunto administrativo, quando seus olhos passaram distraidamente pela cena incomum acontecendo próximo à entrada. Passou direto, deu mais 2 passos, então parou abruptamente. Seu corpo ficou completamente imóvel por 1 segundo, 2 segundos, 3. A assistente ao seu lado percebeu que ele havia parado de caminhar e se virou, confusa. "Senhor diretor?" O homem do terno cinza não respondeu. Ele estava olhando fixamente para o chefe da máfia, e algo em sua expressão havia mudado drasticamente. A cor começou a drenar de seu rosto, deixando-o visivelmente mais pálido. Seus olhos se arregalaram minimamente, a boca se entreabriu e sua mão direita apertou a pasta de couro com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O chefe da máfia ainda não havia se movido, ainda mantinha aquela postura relaxada, mas alerta, mas seus olhos agora estavam fixos no diretor. E havia algo no modo como ele o observava, uma intensidade quieta que parecia dizer: "Sim, você sabe quem eu sou." O diretor do hospital engoliu em seco, visivelmente. Suas pernas tremeram quase imperceptivelmente. Por um momento pareceu que ele iria dizer alguma coisa, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ele simplesmente ficou ali, congelado no lugar, como um animal que acaba de perceber que entrou no território de um predador muito maior. O médico de jaleco, ainda inconsciente da mudança que havia ocorrido, continuou falando com voz irritada. "Senhor diretor, que bom que o senhor está aqui. Este indivíduo está causando..." "Doutor Cardoso." A voz do diretor saiu rouca, quase inaudível. "Silêncio." O médico parou no meio da frase, atônito. Nunca, em 15 anos trabalhando naquele hospital, ele havia sido mandado calar a boca daquela maneira pelo diretor. Olhou para o homem mais velho tentando entender o que estava acontecendo, mas o que viu no rosto do diretor o fez empalidecer também. Medo. Medo genuíno e profundo, estampado nos olhos de um homem que comandava uma das instituições médicas mais poderosas da região. E tudo isso por causa do homem de casaco escuro que permanecia ali, quieto, esperando, com aquele olhar que não precisava ameaçar porque simplesmente existia.
O silêncio que se instalou no saguão do hospital era do tipo que pressiona os tímpanos, que torna cada respiração audível, que transforma segundos em eternidades. As pessoas ao redor haviam percebido que algo estava acontecendo, algo além de uma simples discussão sobre atendimento. Havia uma qualidade no ar que fazia os pelos da nuca se arrepiarem, aquela sensação primitiva que todos os seres humanos carregam, mas raramente precisam usar. O instinto de reconhecer perigo real. O diretor do hospital continuava parado a alguns metros de distância, segurando sua pasta de couro como se fosse a única coisa sólida em um mundo que subitamente havia perdido toda a estabilidade. Seu rosto, antes comandante e confiante, agora mostrava linhas de tensão que não estavam lá momentos antes. Ele abriu a boca 2 vezes, tentando formar palavras, mas nada saiu além de um som gutural mínimo que morreu na garganta. A assistente ao seu lado olhava confusa de seu chefe para o homem de casaco escuro, tentando entender a conexão invisível que havia transformado o diretor naquela versão tensa e apavorada de si mesmo. Ela nunca o havia visto assim, nem quando o hospital enfrentou processos milionários, nem quando houve a investigação do conselho médico. Nunca. O chefe da máfia permanecia exatamente onde estava, sem ter feito um único movimento além da respiração lenta e controlada. Suas mãos ainda estavam dentro dos bolsos do casaco, a postura ainda relaxada, mas havia algo na quietude absoluta de seu corpo que tornava impossível não olhar para ele. Era como se ele fosse um ponto fixo ao redor do qual todo o resto orbitava em caos crescente. O Dr. Cardoso, ainda processando ter sido mandado calar por seu superior de forma tão brusca, olhou do diretor para o estranho e de volta para o diretor. Algo começava a se formar em sua mente, uma compreensão nascente de que talvez aquele homem de roupas manchadas pela chuva não fosse apenas mais um visitante inconveniente. Os seguranças, treinados para ler situações através de sinais não verbais, perceberam a mudança imediatamente. O que começou como uma situação simples de remoção de paciente inadequado havia se transformado em algo completamente diferente. O segurança da cicatriz, que ainda mantinha a mulher grávida segura pelo braço, afrouxou ligeiramente o aperto, incerto sobre como proceder. A mulher grávida era a única que parecia genuinamente confusa com toda a situação. Ela continuava com uma mão na barriga, lágrimas secando em suas bochechas, olhando de uma pessoa para outra tentando entender o que havia mudado. Porque todos haviam congelado. Porque o ar parecia ter ficado mais pesado. Porque aquele homem de casaco escuro, que ela nem conhecia, havia feito tudo parar apenas com sua presença. Foi o diretor quem finalmente conseguiu falar. Sua voz saiu tremida, cada palavra claramente custando um esforço imenso. Senhor, eu não sabia que o senhor estaria aqui hoje. A forma como ele disse senhor carregava peso. Não era o tratamento formal educado que se dá a qualquer pessoa. Era o tipo de deferência que se oferece a alguém cujo poder é inquestionável, absoluto, perigoso. O chefe da máfia não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio se estender por mais alguns segundos, observando o diretor com aquele olhar que parecia catalogar cada microexpressão, cada gota de suor que começava a se formar nas têmporas do homem mais velho. Então ele tirou lentamente uma das mãos do bolso. O movimento foi tão deliberado, tão controlado, que todos os presentes seguiram com os olhos, como se aquela mão pudesse produzir algo perigoso a qualquer momento. Mas tudo o que ele fez foi apontar com um único dedo para a mulher grávida. Ela precisa de atendimento. 5 palavras, ditas com a mesma voz baixa e calma de antes, mas o efeito foi imediato e dramático. O diretor deu um passo à frente, depois outro, aproximando-se do grupo com uma urgência que contrastava completamente com sua hesitação anterior. Quando falou, sua voz saiu 2 oitavas mais alta do que o normal,
carregada de uma energia nervosa que todos puderam perceber. Doutor Cardoso, por que essa paciente ainda não foi atendida? O médico de jaleco piscou várias vezes, sua boca abrindo e fechando como a de um peixe fora d'água. Senhor diretor, ela não tem a documentação necessária para... Documentação? A voz do diretor cortou o ar como um chicote. Desde quando documentação é mais importante que uma emergência obstétrica? Essa mulher está claramente em trabalho de parto prematuro. O doutor Cardoso estava completamente perdido. Tinha certeza de que não havia mencionado nada sobre trabalho de parto. Tinha certeza de que seguiu todos os protocolos que o próprio hospital estabeleceu. Tinha certeza de que estava fazendo exatamente o que sempre fez em casos similares. Mas agora, o diretor o olhava com uma fúria que parecia completamente desproporcional à situação. E ele não conseguia entender o porquê. Senhor diretor, o protocolo... Protocolo? O diretor estava quase gritando agora, algo que ninguém que trabalhava ali jamais havia presenciado. O protocolo é salvar vidas, doutor? Ou você esqueceu o juramento que fez? A mulher grávida observava tudo em choque. Tinha vindo ao hospital esperando ajuda e recebeu portas fechadas. Agora, de repente, o próprio diretor estava defendendo seu direito ao atendimento com uma veemência que parecia inexplicável. Ela olhou para o homem de casaco escuro, tentando entender quem ele era, porque sua mera presença havia transformado tudo. O chefe da máfia não olhou de volta para ela. Seus olhos permaneciam fixos no diretor, acompanhando cada movimento, cada palavra, como um juiz silencioso, avaliando se a performance estava sendo adequada. O diretor se virou para os seguranças e sua voz finalmente recuperou algo da autoridade que normalmente carregava, embora ainda tremesse nas bordas. Vocês dois, acompanhem essa senhora imediatamente à sala de emergência obstétrica, agora, e chamem o melhor obstetra que temos de plantão. Não me importa se ele está ocupado com outro paciente. Esta é prioridade máxima. Os seguranças trocaram olhares rápidos. Depois olharam para o chefe da máfia. Depois para o diretor. A hierarquia havia mudado tão rapidamente que eles precisavam de um segundo para recalibrar. Então, em movimento quase sincronizado, soltaram a mulher grávida e assumiram posições de escolta protetora ao seu lado. Não mais como guardas expulsando alguém indesejado, mas como seguranças protegendo um VIP. Por aqui, senhora, um deles disse, com uma suavidade forçada na voz que não existia minutos antes. Vamos cuidar da senhora. A mulher grávida olhou para o chefe da máfia mais uma vez, seus olhos brilhando com lágrimas renovadas, mas agora de alívio e gratidão. Ela abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas antes que pudesse formar as palavras, outra onda de dor a atravessou e ela se dobrou, gemendo baixo. Rápido! O diretor praticamente empurrou os seguranças. Movam-se! Eles começaram a conduzir a mulher pelo corredor em direção à ala de emergência, seus passos apressados ecoando no piso de mármore. Enfermeiras que haviam passado por ela minutos antes, com indiferença, agora corriam para ajudar, oferecendo apoio, palavras de conforto, atenção súbita e inexplicável. O saguão começou a esvaziar lentamente conforme a urgência da situação se dissipava. Pessoas voltavam às suas próprias preocupações, embora muitos ainda lançassem olhares furtivos para o homem de casaco escuro que permanecia parado no mesmo lugar, imóvel como uma estátua. Apenas 3 pessoas restaram naquela seção do hospital: o chefe da máfia, o diretor e o doutor Cardoso, que parecia querer desaparecer dentro de seu próprio jaleco branco. O diretor respirou fundo algumas vezes, tentando recuperar a compostura. Ajeitou a gravata com mãos que ainda tremiam ligeiramente. Limpou a garganta. Então, com evidente esforço, forçou seu rosto
a assumir uma expressão que tentava ser profissional, embora o medo ainda fosse claramente visível nos cantos dos olhos. Senhor, lamento profundamente este mal-entendido. Garanto que a paciente receberá o melhor atendimento possível. Nossos melhores profissionais estão... Quero ver. A voz do chefe da máfia interrompeu o discurso preparado do diretor. Houve uma pausa breve. O diretor piscou. Perdão? Quero ver o atendimento. Ele disse isso da mesma forma que diria qualquer coisa, sem dar margem à interpretação, sem espaço para negociação. Era simplesmente como as coisas iriam acontecer. O Dr. Cardoso finalmente encontrou coragem para falar, sua voz saindo fina e defensiva. Senhor, com todo respeito, familiares não autorizados não podem entrar na... O olhar que o chefe da máfia dirigiu ao médico fez as palavras morrerem instantaneamente. Não foi um olhar de raiva, não foi um olhar de ameaça explícita, foi simplesmente um olhar que comunicava, com clareza absoluta, que aquela linha de argumentação não levaria a nada além de consequências desagradáveis. O diretor colocou rapidamente uma mão no ombro do Dr. Cardoso, apertando com força suficiente para ser doloroso. O Dr. Cardoso estava apenas explicando nossos protocolos padrão, ele disse, sua voz saindo rápida demais. Mas, obviamente, podemos fazer exceções em circunstâncias especiais. É claro que o senhor pode acompanhar. Aliás, insisto, por favor, permita-me escoltá-lo pessoalmente. O chefe da máfia observou o diretor por mais alguns segundos. Então, assentiu uma única vez, um movimento quase imperceptível da cabeça. E começou a caminhar em direção ao corredor onde a mulher grávida havia sido levada, seus passos retomando aquela cadência lenta e medida. O diretor o seguiu imediatamente, mantendo-se meio passo atrás, na posição clássica de subordinado seguindo o superior. O Dr. Cardoso permaneceu para trás, observando os dois se afastarem, sua mente ainda processando o que diabos havia acabado de acontecer. Ao redor do hospital, uma onda invisível de informação começou a se espalhar. Enfermeiras sussurravam para outras enfermeiras. Seguranças trocavam mensagens rápidas pelos rádios. Recepcionistas digitavam freneticamente em seus computadores, procurando entender quem era aquele homem que havia transformado o diretor em um servo obediente. E no centro de tudo isso, o chefe da máfia caminhava pelos corredores brancos e estéreis do hospital, como se fosse dono do lugar, porque, de certa forma, ele sempre foi. Os corredores da ala de emergência obstétrica eram diferentes do resto do hospital. Ainda mantinham a frieza asséptica e a iluminação branca agressiva, mas havia uma urgência palpável no ar, um ritmo acelerado de pessoas em movimento constante. Enfermeiras carregavam bandejas metálicas com instrumentos cirúrgicos. Médicos passavam apressadamente com tablets nas mãos. Monitores eletrônicos emitiam bips regulares, marcando batimentos cardíacos, pressões sanguíneas, vidas sendo medidas em números digitais. O chefe da máfia caminhava por esse ambiente caótico com a mesma calma imperturbável de sempre, como se fosse completamente imune à tensão ao seu redor. Suas mãos haviam retornado aos bolsos do casaco. A postura permanecia relaxada, mas seus olhos observavam tudo com atenção meticulosa. Cada porta, cada placa de sinalização, cada enfermeira que passava correndo. O diretor ao seu lado estava visivelmente desconfortável. Seu rosto havia recuperado parte da cor, mas o suor em suas têmporas ainda brilhava sob as luzes fluorescentes. Ele mantinha meio passo de distância, nunca se adiantando, sempre atento à velocidade do homem ao seu lado. De vez em quando, lançava olhares furtivos para o perfil do chefe da máfia, como se tentasse decifrar o que estava pensando, mas rapidamente desviava os olhos quando percebia que estava olhando demais. Eles chegaram a uma sala com portas duplas de vidro fosco, através das quais sombras se moviam rapidamente.
Um médico mais jovem, usando scrubs azuis e uma touca cirúrgica, saiu apressadamente e quase colidiu com o diretor. Ele se recuperou rapidamente, reconhecendo seu superior, e sua expressão passou de surpresa a confusão ao notar o homem de casaco escuro ao lado dele. Senhor diretor, não esperávamos. Como está a paciente? O diretor interrompeu, sua voz carregando uma autoridade artificial que tentava mascarar o nervosismo. A mulher grávida que acabou de dar entrada. O médico jovem piscou, consultando rapidamente o tablet em suas mãos. A senhora Silva, ela está sendo examinada agora. Sinais vitais estáveis no momento, mas há indicações de trabalho de parto prematuro. Estamos fazendo ultrassom para avaliar a posição fetal e... Quem está atendendo? O diretor interrompeu novamente. A doutora Marques, senhor. Ela é a melhor obstetra que temos, o diretor completou, assentindo vigorosamente. Então se virou para o chefe da máfia com uma expressão que tentava ser tranquilizadora. A doutora Helena Marques, 15 anos de experiência, especialização em casos de alto risco, índices de sucesso excepcionais. A paciente está nas melhores mãos possíveis. O chefe da máfia não respondeu. Apenas observou o médico jovem com aquele olhar pesado que fazia as pessoas se sentirem simultaneamente expostas e insignificantes. O médico ajeitou a touca nervosamente, limpou a garganta e olhou para o diretor, buscando orientação. Ele vai acompanhar o atendimento, o diretor disse rapidamente. Providencie acesso imediato. O médico jovem hesitou. Regras hospitalares claras proibiam acesso de não familiares durante procedimentos médicos, especialmente em emergências obstétricas. Mas algo no tom do diretor, na urgência mal disfarçada de sua voz, na forma como ele evitava olhar diretamente para o homem de casaco escuro, comunicou que este não era o momento para questionar protocolos. Sim, senhor, vou providenciar. Ele desapareceu pelas portas duplas e o som abafado de vozes e equipamentos médicos vazou brevemente para o corredor antes que as portas se fechassem novamente. O diretor aproveitou o momento de espera para limpar a garganta, ajeitando a gravata pela terceira vez em 5 minutos. Senhor, se me permite perguntar, ele começou, sua voz saindo hesitante. A paciente é alguma relação sua ou de alguém próximo? O chefe da máfia virou a cabeça lentamente para encará-lo. Não disse nada, apenas manteve o olhar fixo no diretor por tempo suficiente para que o homem mais velho começasse a suar novamente. A pergunta morreu entre eles sem resposta, transformando-se em mais um peso na atmosfera já carregada. As portas se abriram novamente. Desta vez, era uma enfermeira mais velha, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos cansados que indicavam décadas de plantões noturnos. Ela carregava uma máscara cirúrgica descartável e uma roupa estéril dobrada. O senhor vai precisar vestir isto, ela disse, estendendo o material para o chefe da máfia. Sua voz era profissional, sem medo, como se lidar com situações incomuns fosse parte de sua rotina diária. E precisa lavar as mãos na pia ali. Pela primeira vez, desde que chegou ao hospital, o chefe da máfia tirou o casaco. O movimento foi lento, deliberado, revelando os ombros largos sob a camisa escura. Ele o entregou ao diretor sem olhar, um gesto casual de alguém acostumado a ser servido. O diretor pegou o casaco com ambas as mãos, segurando-o como se fosse uma relíquia sagrada, sem saber ao certo o que fazer com ele. O chefe da máfia seguiu a enfermeira até uma pia de aço inoxidável, onde começou a lavar as mãos com movimentos metódicos. A enfermeira observou em silêncio, depois ajudou-o a vestir a roupa estéril por cima de suas roupas e ajustou a máscara sobre seu rosto. Apenas seus olhos permaneciam visíveis agora, aqueles olhos escuros e intensos que pareciam ver através de tudo.
Pode entrar, a enfermeira disse, abrindo uma das portas. Mas não toque em nada e mantenha-se afastado da área estéril. Ele assentiu minimamente e entrou. A sala de emergência obstétrica era menor do que parecia de fora, mas equipada com tecnologia de última geração. Monitores mostravam gráficos complexos de batimentos cardíacos sobrepostos. Uma máquina de ultrassom emitia sons rítmicos, enquanto projetava imagens em tons de cinza em uma tela grande. No centro da sala, em uma maca ajustável cercada por equipamentos, estava a mulher grávida. Ela estava deitada, com a cabeça apoiada em travesseiros, vestindo um avental hospitalar azul claro. Seu rosto ainda mostrava marcas de lágrimas, mas havia menos tensão agora. Uma enfermeira segurava sua mão, dizendo palavras suaves de encorajamento. Outra ajustava um monitor preso ao seu braço. E ao seu lado, com um aparelho de ultrassom na mão, estava uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos castanhos presos em uma trança e olhos concentrados na tela à sua frente. Doutora Marques, a enfermeira mais velha, anunciou. Temos um observador autorizado. A médica levantou os olhos brevemente, viu o homem vestido em roupa estéril parado perto da porta, fez uma expressão de leve irritação pela interrupção, mas apenas assentiu e voltou sua atenção para a paciente. Senhora Silva, vou precisar que respire fundo e relaxe o máximo possível, ela disse, sua voz firme, mas gentil. Preciso examinar a posição do bebê e verificar se há alguma complicação. A mulher grávida assentiu, tentando controlar a respiração. Foi então que seus olhos encontraram o homem parado perto da porta. Ela o reconheceu imediatamente, mesmo com a máscara cobrindo metade de seu rosto. Os olhos. Aqueles olhos que haviam feito o hospital inteiro parar. Algo em sua expressão mudou. O medo diminuiu. A tensão nos ombros relaxou ligeiramente. Era como se a presença dele, mesmo silenciosa e imóvel perto da porta, oferecesse uma sensação de proteção que todos os equipamentos médicos e profissionais ao seu redor não conseguiam proporcionar. A doutora Marques moveu o aparelho de ultrassom sobre a barriga da paciente, seus olhos fixos na tela, franzindo levemente as sobrancelhas enquanto interpretava as imagens. O som do batimento cardíaco fetal encheu a sala, rápido e forte, um ritmo que comunicava vida em seu estado mais vulnerável. O bebê está em posição cefálica, a médica murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Batimentos em 140. Placenta parece estar bem posicionada. Ela continuou o exame por mais alguns minutos. Então desligou o aparelho e se virou para a paciente com uma expressão mais suave. Boas notícias, senhora Silva. O bebê está bem. Você teve contrações de Braxton Hicks intensas, não um trabalho de parto real. É comum em gravidezes de risco, especialmente quando há estresse elevado. A mulher grávida fechou os olhos. Lágrimas de alívio escorrendo pelas laterais de seu rosto. Meu bebê está bem? Sua voz saiu rouca. Tem certeza? Absoluta, a doutora Marques respondeu, colocando uma mão gentil no ombro da paciente. Mas você precisa de repouso. Vamos interná-la por pelo menos 24 horas para observação. Sem estresse, sem esforço físico, apenas descanso completo. Foi quando a médica pareceu realmente registrar a situação. Olhou ao redor da sala, notando a presença incomum do observador silencioso, a tensão das enfermeiras, algo no ar que não fazia sentido. Ela franziu as sobrancelhas. Alguém pode me explicar por que essa paciente quase foi mandada embora? Sua voz tinha um tom de indignação crescente. Ela chegou com sintomas claros de emergência obstétrica. Quem foi o responsável por... A porta se abriu e o diretor entrou, ainda segurando o casaco do chefe da máfia. Seu rosto estava vermelho, seja de vergonha ou nervosismo. Doutora Marques,
Houve um lamentável mal-entendido na triagem inicial. Já está sendo investigado e os responsáveis serão devidamente... Mal-entendido? A médica se virou completamente para ele, largando o aparelho de ultrassom em uma bandeja metálica com mais força do que o necessário. Diretor, essa mulher poderia ter tido complicações sérias se não tivesse recebido atendimento. Ela estava sendo expulsa do hospital. O diretor abriu a boca, fechou, abriu novamente. Seus olhos desviaram involuntariamente para o chefe da máfia, que permanecia absolutamente imóvel perto da porta, observando tudo com aquela atenção silenciosa e perturbadora. Eu estou ciente da gravidade da situação, doutora. Garanto que medidas serão tomadas para que isso nunca mais... Medidas? A voz da médica subiu um tom. Diretor, isso não é sobre medidas administrativas. Isso é sobre o princípio básico de que tratamos pacientes, não status social. Desde quando aparência ou documentação são mais importantes que uma vida? O silêncio que se seguiu foi pesado, constrangedor. O diretor parecia querer desaparecer. As enfermeiras trocaram olhares significativos. E a mulher grávida na maca observava tudo com uma expressão que mesclava surpresa e gratidão, percebendo que sua situação havia desencadeado algo muito maior do que ela imaginava. O chefe da máfia finalmente se moveu, apenas alguns passos, aproximando-se da maca onde a mulher estava deitada. A doutora Marques se enrijeceu ligeiramente, preparada para ordenar que ele mantivesse distância, mas algo no modo como ele se movia, com aquela calma absoluta, a fez hesitar. Ele parou ao lado da maca e olhou para a mulher grávida. Por longos segundos, apenas a observou em silêncio. Então, sua mão direita emergiu do bolso e ele fez um gesto quase imperceptível, um movimento sutil que comunicou algo que não precisava de palavras. Estava tudo bem agora, ela estava protegida, nada mais aconteceria com ela. A mulher grávida segurou a mão do chefe da máfia. Foi um gesto instintivo, nascido de gratidão profunda e alívio esmagador. Seus dedos tremiam enquanto envolviam a mão dele, apertando com uma força surpreendente para alguém que acabara de passar por tanto estresse. Lágrimas corriam livremente agora, não mais de desespero, mas de uma emoção complexa que misturava alívio, incompreensão e reconhecimento de que este homem, este estranho completo, havia mudado tudo para ela. Obrigada! Ela sussurrou, sua voz quebrando. Eu não sei quem você é, mas... Obrigada. O chefe da máfia não respondeu. Apenas manteve a mão ali por mais alguns segundos, permitindo que ela segurasse, transmitindo através daquele contato silencioso algo que palavras jamais poderiam comunicar adequadamente. Depois, com delicadeza inesperada, retirou sua mão lentamente e deu um passo para trás. A doutora Marques observava a cena com uma expressão que transitava entre confusão e curiosidade crescente. Havia algo profundamente incomum acontecendo ali, algo que seus 15 anos de medicina não a haviam preparado para interpretar. Ela olhou para o diretor, que continuava parado perto da porta, segurando o casaco como um mordomo nervoso, depois de volta para o homem de olhos intensos, cuja presença parecia ocupar mais espaço do que seu corpo físico. Bem, ela disse finalmente, retomando o tom profissional. Vou providenciar a internação imediata da senhora Silva. Quarto privativo, monitoramento contínuo. Preciso também de exames de sangue completos e... o melhor quarto disponível. A voz do diretor saiu rápida, quase desesperada. Ala VIP, todos os exames necessários, prioridade absoluta. E, doutora Marques, você pessoalmente ficará responsável pelo caso. Não haverá substituição de plantão até que a paciente receba alta. A médica piscou várias vezes processando as instruções. Quartos VIP eram reservados para celebridades, políticos, empresários de alto nível.
não para pacientes que haviam sido literalmente expulsos minutos antes por falta de documentação adequada. Diretor, com todo respeito, a ala VIP tem protocolos específicos de acesso e... Eu autorizo. A voz do diretor tinha uma qualidade estridente agora. Pessoalmente, faça os arranjos imediatamente. A doutora Marques cruzou os braços, sua expressão tornando-se mais dura. Ela era uma profissional dedicada, que havia escolhido medicina para salvar vidas, não para navegar políticas hospitalares e hierarquias sociais absurdas. E estava começando a perceber que algo muito além de uma simples emergência médica estava acontecendo ali. Diretor, eu preciso entender o que está acontecendo. Esta paciente foi trazida aqui como uma emergência que o hospital tentou recusar. Agora está recebendo tratamento VIP, enquanto outras pacientes, igualmente necessitadas, esperam em corredores? Ela apontou com a cabeça na direção do chefe da máfia, sem olhar diretamente para ele. E quem é este homem? Por que ele tem acesso a uma sala de procedimentos médicos? Por que sua presença mudou completamente a forma como este hospital está operando? O silêncio que se seguiu foi denso como concreto. O diretor abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou para o chefe da máfia com olhos suplicantes, como um aluno pedindo ajuda ao professor durante um exame impossível. Foi uma das enfermeiras mais velhas quem quebrou o silêncio. Ela havia trabalhado naquele hospital por mais de 20 anos e tinha visto coisas suficientes para entender quando era hora de falar e quando era hora de simplesmente obedecer sem questionar. Doutora Marques, ela disse baixinho, tocando o braço da médica. Talvez seja melhor apenas cuidar da paciente agora. As outras questões podem ser discutidas depois. Mas a doutora Marques não era do tipo que aceitava ser silenciada. Ela havia dedicado sua vida inteira a lutar contra desigualdades no sistema de saúde, contra tratamentos preferenciais baseados em dinheiro ou influência. E não ia parar agora. Não, eu quero entender. Ela se virou diretamente para o chefe da máfia, olhando-o nos olhos com uma coragem que surpreendeu a todos na sala. Quem você é? O chefe da máfia manteve seu olhar por longos segundos. Havia algo quase parecido com respeito em seus olhos, um reconhecimento silencioso de que esta mulher, diferente dos outros, não tinha medo dele por motivos certos. Ela não tinha medo porque estava defendendo princípios, não porque estava preocupada com sua própria segurança. Mas ele não respondeu. Apenas virou-se lentamente e começou a caminhar em direção à porta. Espere! A voz do diretor saiu em pânico. Senhor, por favor, deixe-me. O chefe da máfia parou na porta, sua mão na maçaneta, virou apenas a cabeça, o suficiente para que seu perfil ficasse visível, e olhou para o diretor com uma intensidade que fez o homem mais velho dar 2 passos para trás involuntariamente. Ela fica aqui, ele disse, sua voz baixa, mas carregando um peso inegável. Recebe o melhor tratamento, sem custo, sem perguntas, até que ela e a criança estejam completamente recuperados. Não era um pedido, não era uma sugestão. Era uma ordem, simples e direta, comunicada com a autoridade absoluta de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. O diretor assentiu freneticamente, seu rosto pálido e coberto de suor. Sim, senhor, absolutamente. Tudo será exatamente como... E os responsáveis, o chefe da máfia continuou, sua voz ainda mais baixa agora, quase um sussurro que de alguma forma conseguia ser mais aterrorizante do que qualquer grito, aqueles que tentaram expulsá-la. Eu quero seus nomes. O ar na sala pareceu esfriar vários graus. As enfermeiras se entreolharam com expressões de alarme crescente. A doutora Marques sentiu um arrepio subir pela espinha, finalmente compreendendo que estava na presença de algo muito mais perigoso do que havia imaginado. Senhor, eu... O diretor engoliu em seco.
Já ordenei uma investigação interna completa. Os envolvidos serão identificados e receberão as sanções apropriadas. Os nomes. A repetição foi ainda mais suave, mas carregava uma ameaça que era impossível não sentir. O diretor hesitou apenas por uma fração de segundo. Depois começou a falar rapidamente, as palavras tropeçando umas nas outras em sua pressa. A recepcionista Carla Mendes. Os seguranças Roberto Santos e Marcos Ferreira. O doutor Ricardo Cardoso foi quem autorizou a remoção. Todos serão demitidos. O chefe da máfia completou a frase. Não era uma sugestão. Hoje. Sim, sim, senhor. Imediatamente. A doutora Marques deu um passo à frente, sua voz carregando uma mistura de indignação e confusão. Espere um momento. Você não pode simplesmente ordenar demissões em um hospital. Existem processos, regulamentações, sindicatos. Ela parou abruptamente quando o chefe da máfia virou completamente para encará-la. Não havia raiva em seus olhos. Não havia ameaça direcionada a ela. Mas havia algo ali, uma verdade silenciosa sendo comunicada sem palavras, que a fez perceber finalmente a extensão real do que estava acontecendo. Este não era apenas um homem influente. Não era apenas alguém com conexões políticas ou dinheiro. Era algo diferente, algo mais profundo e infinitamente mais perigoso. Era alguém que operava em um nível de poder que tornava regras institucionais irrelevantes. O diretor, percebendo que a médica estava começando a entender, aproximou-se dela e falou em voz baixa, urgente. Doutora Marques, por favor, apenas cuide da paciente. Esta situação está além de qualquer um de nós. Por favor. Havia súplica genuína em sua voz agora, não pela própria preservação, mas como um aviso sincero de que alguns territórios eram perigosos demais para serem explorados. A médica olhou do diretor para o chefe da máfia e de volta para o diretor. Então olhou para a mulher grávida na maca, que observava tudo em silêncio, suas mãos protegendo instintivamente a barriga onde uma vida se desenvolvia, inconsciente do drama se desenrolando ao seu redor. Está bem, ela disse finalmente, sua voz mais suave. Vou cuidar dela, como deveria ter sido desde o início. O chefe da máfia assentiu minimamente, um gesto de reconhecimento. Então abriu a porta e saiu, deixando para trás uma sala cheia de pessoas processando o que acabara de acontecer. No corredor, ele começou a remover a roupa estéril, seus movimentos lentos e metódicos. O diretor apareceu apressadamente, ainda segurando o casaco, ajudando-o a se desvencilhar do material hospitalar com mãos trêmulas. Senhor, mais uma vez lamento profundamente este incidente. Garanto que... Quanto custa? O chefe da máfia interrompeu enquanto vestia o casaco de volta. Perdão? O tratamento completo dela, internação, exames, parto quando chegar a hora. Quanto? O diretor hesitou, fazendo cálculos mentais rápidos, considerando a ala VIP, monitoramento contínuo, possíveis complicações, provavelmente entre 80 e 120 mil reais, dependendo... 200 mil. O chefe da máfia ajustou o casaco nos ombros. Depositados na conta do hospital amanhã de manhã. Em troca, ela recebe tratamento vitalício aqui. Gratuito, para qualquer coisa que ela ou a criança precisarem. Para sempre. O diretor ficou boquiaberto. 200 mil reais era uma quantia significativa. Mas o que estava sendo oferecido em troca era bem mais que isso. Era um compromisso eterno. Uma obrigação que se estenderia por décadas. Senhor, isso é extremamente generoso, mas o senhor entende que não é generosidade. A voz do chefe da máfia era fria agora, cortante. É pagamento por algo que deveria ter sido oferecido desde o início. Humanidade básica, dignidade, coisas que aparentemente têm preço aqui. As palavras caíram como pedras, cada uma carregando um peso de acusação que fez o diretor baixar a cabeça em vergonha. Eu entendo, senhor.
O chefe da máfia começou a caminhar pelo corredor em direção à saída. O diretor o seguiu por alguns passos, depois parou, observando-o se afastar. Outros funcionários do hospital que estavam nos corredores se afastaram instintivamente, abrindo caminho, suas conversas morrendo em meio às frases conforme ele passava. Quando chegou ao saguão principal, a recepcionista Carla Mendes ainda estava em seu posto, digitando algo no computador. Ela levantou os olhos distraidamente quando ele passou, e por uma fração de segundo seus olhares se encontraram. Algo no modo como ele a olhou, com aquela intensidade silenciosa e julgadora, fez seu rosto empalidecer instantaneamente. Ela sabia, naquele momento, que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. O chefe da máfia atravessou as portas automáticas e saiu para a noite chuvosa. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, e as luzes do hospital refletiam nas poças d'água no asfalto, criando padrões distorcidos de luz amarelada. Ele parou por um momento na entrada, observando a rua escura à frente, as vielas distantes de onde tinha vindo, o contraste entre aquele mundo iluminado e asséptico atrás dele e a escuridão úmida à frente. Então, com passos lentos e silenciosos, ele começou a caminhar, desaparecendo gradualmente na noite. As manchas de chuva em seu casaco se renovaram. A poeira das vielas voltaria a marcar o tecido escuro, e ele retornaria para aquele outro mundo onde governava sem questionamentos, onde seu poder era absoluto, onde sua palavra era lei. Mas naquela noite, em um hospital particular da elite, ele havia deixado algo para trás. Uma lição silenciosa, mas impossível de ignorar. Uma demonstração de que poder verdadeiro não precisa gritar, que autoridade real não precisa de títulos ou uniformes, que às vezes justiça vem não através de sistemas e protocolos, mas através da presença silenciosa de alguém que simplesmente decide que algo está errado e precisa ser corrigido. E dentro do hospital, enquanto funcionários sussurravam histórias e teorias sobre quem era aquele homem misterioso, uma mulher grávida dormia em paz em um quarto VIP, sua mão descansando sobre a barriga, finalmente segura, finalmente protegida, finalmente tratada com a dignidade que todo ser humano merece, independentemente de documentos, dinheiro ou status social. O chefe da máfia havia entrado no hospital como um estranho coberto de chuva e poeira. E havia saído deixando para trás uma verdade incômoda que aquelas paredes limpas e brancas tentavam esconder. Que humanidade não deveria ter preço, mas frequentemente tem. E que às vezes leva o poder absoluto de alguém das sombras para lembrar a aqueles que deveriam saber melhor do que todos, que algumas coisas jamais deveriam ser negociadas. A noite continuou. A chuva persistiu e o hospital voltou ao seu ritmo normal. Mas algo havia mudado irrevogavelmente, e todos que estiveram naquele corredor, naquele momento, carregariam para sempre a memória do homem silencioso que alterou a realidade apenas com sua presença.